Olá, gente linda, gente amada, querida, muito querida. E hoje nós vamos prosseguir a nossa leitura no livro de Gênesis, no capítulo 2. Vamos lá ver o que Deus tem para falar conosco hoje? Bora lá? Livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem:
esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Encerrando a leitura do capítulo 2 até o final, vamos ver o que o Senhor nosso Deus fala conosco aqui nessa palavra. No versículo 7 do capítulo 2, fala sobre a forma que Deus criou o homem e para que propósito, com que propósito o homem foi criado. Deus deu vida ao homem. Aqui na explicação da minha Bíblia diz assim: o homem foi criado à imagem de Deus. O propósito do Eterno era que o homem tivesse comunhão com Ele e fosse seu ministro na terra. Deus criou o homem porque desejava derramar-se em alguém. Façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O homem tornou-se a alma vivente, revestido da perfeição e da justiça de Deus, pois o Espírito, a vida e o poder de Deus foram soprados para o interior do ser humano. O homem não foi criado para estar em conflito com Deus ou com as suas criaturas, e sim para viver em união e harmonia com todos. O Eterno abriu-se uma comunhão completa com o homem, a fim de que este pudesse governar e reinar com ele na terra, como autêntico representante seu aqui. O homem foi investido de autoridade, domínio, amor divinos para ser ministros, desde o dia em que foi criado até a eternidade. Estava destinado a ser um rei sacerdote, um ministro de Deus desde o princípio. No entanto, por um ato de vontade própria, o homem rompeu a sua comunhão com Deus quando lhe desobedeceu, caindo na armadilha mortal de Satanás. Gênesis 3. Ao pecar, o homem conscientemente se rebelou contra Deus e contra o seu plano original. Deus então concebeu um novo plano. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Romanos 5, 17 e 19. O Eterno é um Deus com objetivos e propósitos, planos e desígnios. Pelo pecado, Adão trouxe a morte ao mundo, mas pela morte e ressurreição do último Adão, Jesus Cristo, o homem teve o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus restaurados, e agora, por meio de Jesus, pode usufruir das bênçãos que tinham antes de pecar, inclusive o dom da imortalidade. Por intermédio de Jesus Cristo, somos feitos à imagem de Deus, aperfeiçoados e habilitados a ser seus ministros e sacerdotes. Por meio de Jesus, recebemos a mesma autoridade e a mesma unção que for otorgada ao primeiro homem, e estamos capacitados a enfrentar Satanás e suas forças demoníacas. Temos o poder do primeiro Adão para defender-nos contra as tentações e os ataques de Satanás. Como filhos de Deus Altíssimo, devemos
assumir a nossa posição usando a autoridade delegada por Cristo para nos tornar seus ministros, resgatando assim o propósito original da criação do homem. Amém? Espero você no próximo capítulo. Que Deus muito o abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço.